Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 13ª aula do curso de Cálculo 1. Nessa aula a gente vai introduzir uma novidade, né? Até agora a gente só está falando sobre funções que são funções polinomiais ou funções racionais, né? Que é a razão entre dois polinômios. A partir de agora a gente vai começar a falar também de funções trigonométricas. Para isso, né, a gente vai precisar de um limite que a gente chama de limite fundamental trigonométrico, que é esse que aparece aqui. Limite de seno de x quando x tem limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Tá bom? Pessoal, esse resultado ele pode ser demonstrado usando o teorema do confronto que a gente viu na aula anterior. Então a situação é a seguinte: eu tenho aqui no desenho um pedaço da circunferência trigonométrica, tá bom? Esse arco aqui saindo de B é um pedaço da circunferência do círculo trigonométrico centrado na origem do plano cartesiano, né? O raio aqui vale 1, e aqui a gente tem um ângulozinho medindo x em radianos. Bom, como o raio é igual a 1, esse arco BC ele vai valer o seguinte, ele vai valer o ângulo em radianos vezes o raio, né? Então ele vai ter a mesma medida do ângulo aqui em radianos, né? Ele vai ter essa mesma medida de x. Esse ângulo aqui em A, ele é reto, ele é 90, ele é um ângulo de 90. Então, consequentemente, essa reta, esse segmento de reta AC, ele vai ter a mesma medida do seno desse ângulo x, né? Só a gente perceber que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, e como a hipotenusa é 1, o cateto oposto vai coincidir com o seno. E olhando para esse segmento BD, que é tangente aqui à circunferência no ponto B, esse segmento ele vai corresponder numericamente à tangente desse ângulo. Né? De novo, é fácil da gente perceber. Observa que OB é raio, né? Raio da circunferência trigonométrica, portanto, mede 1. Se a gente quiser calcular a tangente desse ângulo x, basta fazer cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, cateto oposto dividido por 1 é igual a tangente. Então, o cateto aqui, o cateto oposto, né, BD, ele vai ter o valor numérico da tangente do ângulo x. Observando ainda essa figura, a gente percebe que o x ele é um valor entre seno de x e tangente de x. Certinho? Essa é a ideia que a gente vai usar aí para aplicar o teorema do confronto. Então, para valores de x próximos a zero, a gente sempre vai poder dizer que x está limitado aqui inferiormente por seno de x e limitado superiormente por tangente de x. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente pode pegar todos esses valores e inverter. Então, seno de x vai virar 1 sobre seno de x, x vai virar 1 sobre x, tangente de x vai virar 1 sobre tangente de x. A consequência disso é que a gente vai precisar aqui inverter o sentido das igualdades. Né? Ou, dizendo de outra forma, a gente vai trocar os extremos aqui de lugar. O seno de x, que era o menor dos números, se o seno de x é o menor dos números, o 1 sobre seno de x, o inverso dele vai ser o maior dos três números. Se tangente de x era o maior dos três números, o inverso de tangente de x vai ser o menor dos três números. E depois a gente multiplica, né, para chegar na expressão que a gente quer, a gente multiplica os três termos por seno de x. Observa que o seno de x equivale aqui ao comprimento, né, desse segmento AC, portanto é positivo, né? E aí você pode manter aqui o sentido da desigualdade, tá bom? Seno de x dividido por tangente de x é cosseno de x, seno de x dividido por seno de x é 1, e aí o que vai acontecer aqui? A gente vai poder fazer essa expressão tendendo agora, né, com x tendendo a zero, né, o limite dessa expressão quando x tende a zero. Limite de 1 quando x tende a zero é 1 mesmo, né, limite da constante não vai ser alterado aqui pelo valor de x. E cosseno de x, limite de cosseno de x quando o x tende a zero é 1 também, né, afinal de contas cosseno de zero é 1. Então, tanto cosseno de x quanto o 1, eles têm o mesmo limite, né? Quando o x tende a zero, o limite é 1, portanto, pelo teorema do confronto, o valor aqui que está no meio, seno de x sobre x, também vai ter limite igual a 1. Ok, pessoal? E aí, se a gente tivesse aqui o seno de x negativo, o que ia acontecer? Esses sinais aqui, esses símbolos da desigualdade se inverteriam, mas não iria fazer diferença nenhuma, né?
Porque você teria da mesma maneira o seno de x, o limite de seno de x sobre x entre 1 e 1. Né? Então teria que ser o valor igual a 1. Certinho, pessoal? Bom, aqui eu coloquei menor, né, mas poderia ser menor ou igual, né? Menor ou igual também acaba ficando quase igual, né, quando o x ele tende a zero. Bom, pessoal, exemplos, né? Exemplos aí que a gente pode ver de aplicação dessa ideia do limite fundamental. Imagina que você queira calcular o limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero. E aí, né? Posso dizer que esse limite vai direto para 1, né? Cuidado, né? Essa expressão ainda não tem aquele aspecto do limite fundamental que a gente viu alguns slides atrás. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. O teorema diz, né? O resultado diz que o limite quando o seno de x, o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. O problema é que aqui a gente não tem seno de x sobre x, a gente tem seno de 3x sobre x. Então, para a gente poder aplicar esse limite, eu precisaria aqui que o denominador fosse exatamente igual ao argumento da função seno. Né? Como é que a gente resolve isso? Simplesmente multiplicando numerador e denominador por 3. Multiplica em cima e embaixo por 3, e agora no denominador a gente vai ter 3x, no argumento da função seno a gente vai ter 3x também, e a fração que a gente escreveu é equivalente à fração anterior. Né? Multiplicar em cima e embaixo por uma constante não nula não altera a fração. A gente pode pegar esse 3, né, e destacar e passar o limite fundamental, né, o limite fundamental trigonométrico nessa expressão, seno de 3x sobre 3x quando x tende a zero. Esse limite vai para 1, multiplicado por 3, a gente tem 3 vezes 1, 3 é o resultado desse limite. Outra situação, eu quero saber quanto que vale o limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero. Bom, pessoal, a gente pode abrir aqui a tangente para fazer aparecer o seno, né, que é o que a gente sabe calcular. Então, a tangente você pode escrever como seno sobre cosseno. Né? Observa que o seno que a gente já pode juntar com 1 sobre x para aplicar o teorema, né, o limite fundamental, seno de x dividido por x, quando x tende a zero, isso vai para 1. E 1 sobre cosseno de x, vamos lá, quando a gente trocar aqui o x por zero, quando a gente fizer o x tendendo a zero, o cosseno vai tender a 1, né? Então vai ficar 1 sobre 1, 1 multiplicado por 1, deu 1 mesmo, 1 é o limite dessa função quando o x tende a zero. Ok? Olá, pessoal, mais um exemplo. Quero calcular o limite de seno de x sobre x menos π quando x tende a π. O que acontece aqui? Né? A gente queria muito que o argumento da função fosse igual a essa expressão que aparece no denominador, mas fica complicado, né? Fica complicado de a gente deixar aqui o denominador igual ao argumento da função. O que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a uma ideia que a gente já tinha visto em vídeos anteriores, que é fazer uma mudança de variável. Então eu vou pegar esse denominador aqui que está ruim de manipular algebricamente e vou trocar por y. Né? E aí você observa que quando o x tende a π, se eu estou trocando o x menos π por y, né, quando o x tende a π, o y vai tender a π menos π, o y vai tender a zero. E a gente pode reescrever essa expressão, né, em x, a gente pode reescrever desse jeito, trocando a variável para y. Então vai ficar limite de seno de y mais π dividido por y, quando y tende a zero. Poxa, mas a gente ficou com o mesmo problema, né? Porque o argumento da função agora é y mais π e o denominador é y, eles não são iguais, né? Como é que a gente vai deixar igual agora, né? Não tem problema, pessoal, porque apareceu uma soma aqui dentro do seno. A gente pode recorrer àquela ideia, àquela fórmula do arco soma. Então vai ficar seno da soma, seno do primeiro cosseno do segundo, mais o seno do segundo cosseno do primeiro. Observa que cosseno de π, a gente já consegue até substituir, né? Cosseno de π é menos 1, e o seno de π é zero, né? A gente consegue fazer as substituições, né? E já descobri, olha só. Vai ficar então seno de y sobre y, que é justamente o limite trigonométrico fundamental, quando y tende a zero, isso vai para 1. Cosseno de π é igual a menos 1, né? Então vai ficar 1 vezes menos 1, e essa segunda parcela aqui vai para zero, né? Porque o cosseno de π é zero, né? Mesmo antes da gente fazer o y tender a alguma coisa. Né? Então a gente pode escrever
a gente pode substituir aqui o seno de π por zero, e aí já some com toda essa parcela. Né? Depois o cosseno de π troca por menos 1, e aí vai ficar menos seno de y sobre y. Aí a gente faz o y tender a zero, usa o limite fundamental, né? E vai ficar menos 1 vezes 1. Menos 1 é o resultado do limite. Certinho, pessoal? Mais uma situação. Eu quero saber quanto que vale o limite de cosseno de h menos 1 dividido por h quando h tende a zero. E agora? Agora a gente já não tem o seno, né, que é o que a gente queria, a gente tem o cosseno. Como que a gente vai se livrar desse limite? Né? Como que a gente vai resolver, como que a gente vai se livrar dessa indeterminação? Observa que não adianta substituir o h por zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 é zero, trocando aqui o h por zero, embaixo também vai ficar 0 sobre 0, indeterminação. Então a ideia, pessoal, é fazer aparecer aqui onde tem o cosseno, fazer aparecer o seno. Né? Para isso a gente pode multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado aqui do numerador. Né? Então a gente multiplica em cima e embaixo, e o que vai acontecer? A gente vai ter o produto da soma pela diferença, então vai aparecer aqui no numerador o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E olha que legal, apareceu o cosseno ao quadrado menos 1. Isso é muito bom, que a gente pode recorrer à relação fundamental da trigonometria, aquela que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Né? A gente recorre a essa regra para reescrever, né, o cosseno ao quadrado de h menos 1 como menos seno ao quadrado de h, tá certo? Então a gente faz essa manipulação algébrica, né, para aparecer o seno, que é realmente o que a gente quer. Então apareceu seno ao quadrado de h, quer dizer, seno de h vezes seno de h, só que no denominador o h aparece uma vez só, né, e a gente já não consegue usar o limite fundamental. Então eu preciso que o h apareça 2 vezes no denominador. Não faz mal, é só multiplicar por h em cima e embaixo, e aí não tem problema. Né? Esse primeiro fator ele vai tender a 1, e o segundo fator vai ficar assim, trocando aqui, fazendo o h tendendo a zero, né? Vai ficar 0 no numerador, e no denominador vai aparecer o quê? Né? Vai aparecer cosseno de 0 mais 1, né? Que é 1 mais 1, 2. Então, pessoal, ficou assim, 1 que multiplica 0 sobre 2. Né? 0 sobre 2 é igual a 0, então esse limite vai para 0. Ok, pessoal? Esse último exemplo aí que a gente viu, nesse exemplo 40, ele vai aparecer mais para frente. Não foi à toa que a gente calculou esse limite agora. Ele vai ser muito importante para a gente encontrar a derivada das funções seno e cosseno, mas isso é um assunto para a próxima aula. Tchau, tchau e bons estudos!